Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pelo Expresso 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E hoje eu tenho a satisfação de receber a professora Laila Jorge. Como vai, Laila? Tudo bem? Tudo bom, João? Perfeito. E você? Maravilha. A professora Laila, ela é doutora em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela nossa Universidade de Brasília, UNB. É mestra em Pesquisa, Inovação e Educação Superior pelo consórcio entre as universidades de Pequim, na China, Tampere, na Finlândia e Krems, na Áustria. Mestra e bacharel em Sociologia pela UNB e graduanda em Direito pela UNCUB. Ela tem pesquisa na área de educação superior, nas linhas de estratificação do acesso e educação intercultural, e, aliás, este é um dos nossos temas. Mas, antes disso, saber da professora Lara como é a sua inserção no grupo de estudos O Direito Achado na Rua. João, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite para estar aqui hoje, fazer mais essa interlocução com o Direito Achado na Rua, que é um movimento e um espaço muito querido para mim. Eu fiz Sociologia na UNB, como você mencionou, e foi na mesma época que o professor José Geraldo foi reitor lá da universidade. E aí teve uma seleção no banco de currículos da UNB, eu fui chamada para trabalhar no gabinete dele, e passei a acompanhar, né, as reuniões da Faculdade de Direito e também do grupo do Direito Achado na Rua, e aí me identifiquei profundamente com a proposta, que é extremamente afinada com a sociologia, que é essa ideia de pensar o direito para além da norma, né, o direito atravessando a norma e entender a organização do direito como um produto de tensões sociais também. Eu acho que essa perspectiva sobre o direito é uma virada de chave muito importante que o direito achado na rua propõe, porque se a gente olha para a norma, né, se a gente olha para a lei como uma tábua de mandamentos, como um objeto de poder que se impõe sobre nós, a gente acaba se sentindo impotente, né? Mas quando a gente entende que o direito é construído diariamente, coletivamente, na rua e portanto, em todos os espaços, a gente devolve para o indivíduo esse poder de agência transformadora que todos nós temos, né? Muito bom, professora Laila. Vamos então partir para o tema central da nossa entrevista, que é a educação. A professora Laila ela é especialista nessa linha da educação, e ela tem acompanhado muito a PEC, né, a Emenda Constitucional 95, mas também ela sugere aqui a gente falar da 206/2019, que está ligado aí a essa questão da sua própria linha de pesquisa. Mas, professora, esse teto de gastos, ele cortou aí, enxugou, né, investimento de recursos no país, tem afetado as políticas públicas, e a educação é uma delas, com muito prejuízo aí para a questão educacional do nosso país, né? Profundamente. E essas duas emendas estão profunda e infelizmente ligadas, né? Acho que para falar de educação hoje, a gente também tem que falar sobre essa PEC 206 de 2019, que voltou a ser debatida no Congresso e que traz mais uma vez o velho debate sobre cobrança de mensalidade em instituições de ensino superior públicas, né? A votação ela foi adiada, mas já teve uma audiência pública na quinta-feira da semana passada, e isso com certeza vai voltar para a votação. E mesmo que esse projeto, em particular, seja superado, essa questão vai retornar, né? Porque existe um fantasma, João, que ronda a América Latina, e é o fantasma do liberalismo. Essa ideia do liberalismo, essa ordenação da realidade social, essa justificativa moral para a desigualdade, que escolhe ignorar que nós vivemos em uma estrutura interdependente e prega que o individual tem que vir antes do coletivo, ou que os indivíduos têm que substituir o Estado no financiamento dos serviços, como se a sociedade não fosse o próprio Estado, né? A administração coletiva dos recursos. E aí a lógica liberal, no caso dessa PEC 206, é pregar que o diploma de ensino superior é um patrimônio individual. E aí, por isso, o estudante teria que arcar com os custos da sua própria educação para comprar esse bem que é a educação. Ou que os estudantes ricos teriam que pagar para custear o ensino dos estudantes pobres, diminuindo o que seria uma obrigação do Estado.
Só que esse raciocínio está errado, né? No caso da educação pública especialmente, porque esse é um raciocínio de mercado. E aqui a gente está falando de um raciocínio de Estado. Os gastos do Estado com o ensino superior não são uma despesa, são um investimento que é realizado a partir dos nossos tributos em benefício da sociedade. Saiu um estudo inédito, recente agora no Brasil, pela Federal de Itajubá, em Minas Gerais, mostrando que lá, para cada R$ 1 que é feito de investimento federal, a sociedade ganha de volta R$ 3,28. Esse mesmo estudo mostrou que o investimento lá em educação superior tem uma taxa de retorno de 22%, que é uma rentabilidade maior do que grandes empresas em áreas como a mineração, por exemplo. Isso é riquíssimo. A gente está falando aí de um tipo de capital que é um capital humano. E aí, investir em capital humano, para tentar falar aí a língua dos liberais que adoram o mercado, mas assim, para investir em capital humano, provoca o que se convencionou chamar na economia de um ciclo virtuoso, onde o Estado banca a educação, e aí as pessoas formadas vão ganhar melhores salários, consequentemente vão desenvolver as suas regiões, vão ser mais produtivas, vão contribuir para reduzir os custos nas áreas de saúde e segurança pública, sem falar na melhoria da qualidade de vida geral, retornando para o Estado muito mais do que o Estado investiu lá atrás. Sem falar que são as instituições públicas também que concentram a maior parte da produção de pesquisa no Brasil, inclusive com potencial de inovação tecnológica. Ou seja, é um investimento que só tem benefícios. E aí vem o liberal e fala, não, imagina, eu sei disso, eu não quero que todo mundo pague, só quem pode, porque não é justo, isso se repetiu muito nessa audiência, que inclusive estavam presentes representantes dos movimentos liberais no Brasil, se repetiu muito isso, de que não é justo que o estudante rico se beneficie do dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes brasileiros. Mas dizer isso é de uma má-fé, meu Deus. É impressionante como os parlamentares que propuseram essa emenda constitucional querem distorcer a realidade para fazer parecer que, na verdade, são eles que estão querendo combater a desigualdade no Brasil. Primeiro porque já há algum tempo o estudante rico, e muito por causa das políticas de cotas, já não é maioria na universidade. O último levantamento da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil, que é de 2019, esse levantamento, mostrou que mais de 70% dos estudantes das instituições federais brasileiras são de baixa renda, com renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, de até um salário mínimo e meio por mês. No outro extremo, os estudantes com rendimento maior que 10 salários mínimos per capita não chegam a somar nem 1% do total. Estudantes com mais de 5 salários não dá nem 4% do total de estudantes. Então, os estudos que eles apresentaram nessa audiência pública agora na quinta-feira tentaram demonstrar quanto seria a arrecadação anual. E aí colocaram no mesmo balaio todo mundo que tem renda per capita maior que 3 salários, que também é um critério do FIES. E aí chegaram numa soma de que se todos esses pagassem mensalidade, nós teríamos 10 bilhões por ano. Olha, esse valor é irrisório se for comparado com o que é o total do orçamento da educação. Só o orçamento da UNB, para a gente ter ideia, só o orçamento da UNB desse ano é de quase 2 bilhões de reais. E nós temos mais de 300 instituições de ensino superior públicas no Brasil, ou seja, cobrar mensalidade da minoria dos estudantes não ia contribuir de maneira relevante para o orçamento da educação superior. Não é capaz de cobrir os enormes cortes orçamentários que vêm acontecendo e que vão ser agravados agora com a emenda constitucional 95 também. Não é um valor relevante para liberar o orçamento público para que a gente invista mais em educação básica, que foi outro argumento usado na audiência. Não é capaz de cobrir o déficit de assistência estudantil que as universidades estão enfrentando hoje. Então, para que, João? Para que cobrar? A minha hipótese é que a gente está falando aqui de uma disputa de mercado. As pessoas não estão preocupadas com justiça social. Essa não é uma medida eficiente para promover justiça social, não resolve a desigualdade no Brasil, que é imensa e tem muitos fatores causadores. Essas medidas de redução do Estado, como esse grupo propõe, esse tipo de medida, esse tipo de raciocínio liberal, só funciona em contextos onde já existe um equilíbrio socioeconômico
muito grande na sociedade, onde já existe um número de pessoas com renda alta suficiente para dividir esses custos coletivos, e aí não seja mais necessária a intervenção do Estado para equilibrar a balança, que é o caso de todos os países estrangeiros desenvolvidos que foram usados como exemplo nessa audiência agora da quinta-feira. Não é o caso do Brasil. E esse pessoal que apoia e propõe essa PEC também não me parece estar se preocupando se a educação seja um excelente investimento a longo prazo para o desenvolvimento do país. O que eles estão focando é no lucro a curto prazo. Eles querem que os estudantes, e não só os estudantes ricos, mas qualquer estudante que possa pagar uma mensalidade mínima, contribua com o projeto deles. Aí vamos lembrar que os mesmos parlamentares que apoiam esse projeto podiam estar se concentrando em outras propostas. Podiam estar se concentrando em propostas como a reforma tributária, a taxação progressiva de impostos, a taxação de super ricos, a cobrança das dívidas de sonegação das empresas devedoras no Brasil, que as 1.000 maiores empresas devedoras juntas já devem mais de 750 bilhões de reais, ou seja, 75 anos de mensalidade nas universidades. A auditoria da dívida pública, que a gente nem sabe mais o que a gente está pagando, já é juros sobre juros sem nenhum investimento correspondente. Enfim, tem uma série de outras medidas muito mais eficientes do que a gente cobrar mensalidade dos estudantes e que poderiam vir primeiro. Então, a minha visão é que esse combate à desigualdade é só um argumento de fachada para tentar defender moralmente o real projeto, que é abraçar o lobby das instituições de ensino superior privadas. Porque a educação superior, ela é um mercado cada vez mais lucrativo. E esses caras querem garantir uma fatia. O lobby é muito grande. E isso não começou hoje, isso começou lá atrás, em 97, ainda com Fernando Henrique, quando a gente teve a orientação do Paulo Renato, que era o ministro da Educação na época, e acompanhando, naturalmente, as diretrizes do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, que eles institucionalizaram, por decreto, uma situação que já vinha acontecendo, por falta de regulação adequada, que era que as instituições de ensino superior privadas tivessem fins lucrativos. Ou seja, até então, se entendia a educação, e a educação superior, inclusive, como um bem cuja oferta não poderia ser distorcida pelo capital. Mesmo privada, e já existiam muitas instituições privadas, óbvio, mas mesmo privadas, essas instituições não poderiam ter fins lucrativos. Porque a gente sabe que quando entra o lucro no meio, a precarização vai vir junto. Se a faculdade é um negócio, ela precisa ser otimizada, ela vai contratar o mínimo de docentes, com o mínimo de titularidade. Então, pouquíssimos doutores, a maioria só com uma especialização, com salários mais baixos possíveis, agora horistas, e vai tentar matricular o máximo de estudantes, com as mensalidades mais altas possíveis, e mais do que isso, e isso é cruel também, criando uma hierarquia na qualidade da oferta para atender todos os diferentes mercados consumidores. Então, você tem faculdades privadas de elite, faculdades medianas e faculdades voltadas para um público de baixa renda. Vira grife, né? Vira um marketing. Aí, pouco tempo depois de liberar a finalidade lucrativa, e aí já em 99, o Fernando Henrique reeditou o que era o antigo crédito educativo, lá da ditadura, para criar o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que é um super programa de transferência de renda para instituições privadas. Ou seja, o Estado impulsionando o mercado privado também. Do ponto de vista dos estudantes, o financiamento estudantil é bom? Lógico, lógico. É muito melhor a gente ter gente matriculada do que não ter. Mas a questão é se a gente está conseguindo fazer isso, mantendo a qualidade da oferta e sem sugar esses estudantes em um ciclo de inadimplência, onde as dívidas desses estudantes começam a virar letras de crédito e passam a ser comercializadas também em todo um novo mercado secundário e muito rentável de especulação sobre essas letras de dívidas. O Lula, depois, ele procurou minimizar isso quando ele ampliou o FIES já em 2010 e criou condições mais favoráveis para os estudantes, com taxas de juros menores, mais tempo para pagar, criou o ProUni, que o estudante não tem que pagar de volta o financiamento, que é uma boa estratégia para usar a estrutura do privado para aumentar o número de matrículas, mas mesmo assim a gente precisa ficar atento para a questão da manutenção da qualidade da oferta privada, porque continuam sendo instituições voltadas para o lucro, principalmente quando a gente está falando de um mercado tão poderoso como é o mercado da educação. Tão poderoso que em 2007 a gente chegou num ponto de não retorno nesse mercado, quando as 4 maiores empresas educacionais
conseguiram abrir o seu capital na Bolsa de Valores para receber acionistas. As 4 empresas que foram Anhanguera, Kroton, Estácio de Sá e o Sistema de Educação Brasileiro, que é o grupo COC. Aí pronto. Aí se estabeleceu definitivamente a educação privada como um oligopólio, onde você tinha poucas empresas concentrando uma porção gigante de consumidores. Só no primeiro ano, essas ações de educação superior já valorizaram mais de 70%. E hoje essas empresas ainda são as empresas que dominam o mercado, sem nenhuma dúvida. Para a gente ter uma ideia, olha só, mais de 87% das instituições de ensino superior no Brasil são privadas. Das matrículas nossas, 75% dos estudantes estão no setor privado. Ou seja, de 8,6 milhões de estudantes no Brasil, 6 milhões e meio estão no setor privado. E só a Kroton, que hoje se chama Cogna, só a Kroton, sozinha, tem quase 2 milhões de estudantes. Aí você imagina o poder de influência de um grupo como esse sobre o MEC e sobre o Congresso. É imenso. A Kroton comprou a Anhanguera e aí tentou comprar também a Estácio de Sá, já em 2017, por um valor que na época era de 5 bilhões e meio de reais. E aí o CAD, que é o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, teve que vetar para não caracterizar monopólio na educação. E eu quero deixar claro que eu não estou fazendo aqui uma crítica à educação privada em si. Eu também estudo em uma faculdade privada. Acredito que quanto mais educação, melhor, com certeza, ainda mais porque a gente está muito abaixo ainda do que é o ideal de acesso à educação superior. O Plano Nacional de Educação definiu que a gente deveria ter, até 2024, 33% dos jovens na faixa etária adequada, que é entre 18 e 24 anos, matriculados no ensino superior, e a gente só tem 18%. Então, a gente ainda está muito abaixo de cumprir as nossas próprias metas. E isso por uma série de motivos, muito ligados a questões socioeconômicas, de quem é que pode optar por fazer uma faculdade em vez de trabalhar integral ou pegar um turno noturno, por exemplo, de quem é que precisa de assistência estudantil. Então, a gente já tem também um excedente de vagas ofertadas na educação superior que não são preenchidas, ou seja, a gente já tem mais vagas do que estudantes se matriculando todo ano. E aí é por isso que o setor privado quer competir, né? Para disputar esses estudantes que eles vêm como consumidores e que são escassos. Mas aí, claro, a gente tem sempre, então, é maravilhoso que a gente consiga fazer alguma expansão das matrículas, mesmo que seja na estrutura privada, mas é fundamental que a gente tente, o máximo possível, se concentrar sobre regulação da qualidade dessas instituições, que é uma dimensão que não vem ganhando a mesma força na proporção dessa ampliação. E aí esse ciclo do liberalismo ele fica perfeito quando, paralelo a esses interesses de mercado de ampliação das vagas no setor privado, a gente tem também um governo neoliberal, que também quer diminuir o Estado e que também quer privatizar tudo. E aí é isso que a gente está vendo com esses super cortes orçamentários para as instituições públicas e com a emenda constitucional 95, como você citou aqui no comecinho, que desde 2016 botou um teto de gasto super restritivo que impacta diretamente a área de educação. Esses cortes orçamentários afetam especialmente as instituições federais e obrigam que as instituições remanejem os seus orçamentos e, consequentemente, acabem diminuindo a assistência estudantil. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Para a gente testemunhar essa progressiva precarização das instituições públicas, basta a gente ligar a TV e assistir um jornal, e a gente está vendo todos os dias como as universidades estão tendo dificuldade de pagar os seus custos mínimos assim, de água e luz. Mas aí qual é a consequência disso? A consequência é que, se as instituições públicas estão cada vez mais precarizadas, e aí se a universidade começa a ficar pública, começa a ficar com uma estrutura ruim, e é isso, a gente está falando desse cenário de precarização do básico, começa a cair o prestígio que essas instituições ainda têm, ou seja, o valor agregado desses diplomas. E aí os estudantes que puderem pagar vão migrar para o setor privado. Que é, e aí, talvez, na sua maioria, para os cursos mais baratos, seguindo essa ideia de que a gente tem uma estratificação, uma hierarquização também da oferta no setor privado. E esses cursos que são cursos mais baratos também são cursos que são os cursos mais lucrativos para a faculdade, né? E essas faculdades também, na sua maioria, estão sempre pensando só no que vão ganhar no curto prazo e não no impacto que a oferta desses cursos vai ter no Brasil e na sociedade.
E os outros estudantes que não puderem pagar e não receberem mais assistência vão simplesmente acabar saindo ou trancando a faculdade. E é exatamente isso que vem acontecendo. No último censo do INEP, que é de 2020, que já pega um pouco os efeitos dessa crise socioeconômica que se aprofundou na pandemia, a gente viu que pela primeira vez em 30 anos, o número de novas matrículas nas universidades públicas caiu e o número de trancamentos aumentou. Ao mesmo tempo que, por outro lado, o número de novas matrículas no setor privado aumentou, sendo mais da metade desse aumento em cursos EAD, cursos à distância, que tem baixíssimo custo para as faculdades. Então, esses dados deixam bem visível que o mercado não tem condição de promover nem igualdade, nem isonomia. O que o mercado consegue promover é mais desigualdade e hierarquização no acesso a bens. E aí a solução para isso não está em ampliar mais ainda o mercado. Se a gente começa a obrigar que as instituições públicas se tornem competitivas, isso pode significar que a gente perca o que tem de melhor na educação pública, que é essa possibilidade de buscar o saber pelo saber, de livre produção do conhecimento, o investimento de tempo de docentes e discentes em áreas que não têm retorno imediato, mas que vão levar ao desenvolvimento do país no longo prazo, essa dimensão de impacto social. Então, como eu percebo essa questão, a melhor solução é a gente lutar pela garantia de financiamento público. A gente tem um sistema de educação superior pública fantástico no Brasil. É único no mundo pela sua dimensão, pela oferta gratuita, pelo sistema que ainda existe a duras penas, de bolsas de pós-graduação de pesquisa. Não existe um paralelo para o Brasil e outros países com essa dimensão. E é isso que sustenta ainda o prestígio das instituições públicas. A gente não pode perder isso, e, inclusive a gente precisa começar a recuperar o que a gente já tem perdido nesses últimos anos. E aí, para isso, o Estado precisa entender a educação como um investimento e verdadeiramente atuar na promoção da igualdade de acesso. Porque é isso, a gente deixa nas mãos do mercado, essas mãos invisíveis do mercado não vão redistribuir nada, elas vão concentrar. Então, é por isso que eu vejo com muita desconfiança qual é a real intenção que motiva a propositura de uma emenda constitucional como essa PEC 206. Cobrar mensalidade não vai salvar o orçamento das universidades, vai só inserir as instituições nessa lógica predatória de mercado. Mas é muito difícil a gente sensibilizar as pessoas para isso. No Brasil, hoje, a desigualdade socioeconômica está muito, muito grande. E aí o que acontece é que o terreno acaba ficando muito fértil para a gente difundir os discursos anti-intelectualidade, anti-universidade, de que um diploma de nível superior é um luxo, e não deve ser. Aí vai vir um deputado hipócrita, como a gente ouviu agora na quinta-feira, dizendo mas as pessoas de baixa renda que têm que ser priorizadas no acesso à educação pública. Ótimo, eu concordo, mas então vamos apoiar e ampliar as políticas de cotas, que inclusive estão na fila para serem revistas esse ano, que a Lei 12.711 completa 10 anos, e que também pode ser derrubada pelo Congresso. E aí eu não duvido que os mesmos que defendem mensalidade votem para acabar com as cotas também. Digam que, em vez de cotas, a gente tem que investir na educação básica, mesmo que isso leve 30 anos para ter efeito. O que seria, né, uma contradição só aparente da parte deles, mas não uma contradição real. Porque a gente já entendeu que eles não querem igualdade nenhuma, eles querem lucrar em cima do individualismo, da competição. Então, eles precisam da desigualdade, eles precisam moralmente justificar a meritocracia, etc. A minha primeira pesquisa na sociologia, inclusive, foi justamente sobre essa questão de estratificação do acesso à educação superior. Posso falar sobre isso também, sobre essa questão da estratificação? Sim, com certeza. Eu tinha outra pergunta para fazer para você, mas pode concluir essa parte, até porque nosso tempo já está quase se esgotando. E aí vamos falar da estratificação, então, para finalizar? Tá. Fica à vontade. No meu primeiro mestrado, que foi aqui na UNB, na Sociologia, a minha preocupação em relação à estratificação do acesso era quem é que fica de fora. E aí eu usei as bases do SEBRASP, que ainda se chamava CESP na época, para identificar qual era o perfil das pessoas que se candidatavam e não conseguiam entrar na UNB. E aí foram duas conclusões principais. A primeira é que já existia uma autoseleção dos candidatos anterior às provas de ingresso na universidade, ou seja, o perfil dos candidatos, em termos de raça, renda, gênero, era muito próximo do perfil das pessoas que já eram aprovadas. Então, isso significa que as pessoas já estavam sendo limitadas nas suas expectativas antes mesmo de tentar entrar.
E aí a gente pode discutir o que isso significa em termos de conformação a uma ideologia de classe, né? E aí a segunda conclusão, que já era bem batida na literatura, infelizmente, apontou que o grupo com maior dificuldade de acesso eram as mulheres negras. Isso à época, em 2012, mas eu não acredito que as reformas estruturais da última década tenham sido suficientes para a gente nivelar essa pirâmide, apesar dos nossos esforços terem sido muito grandes. Aquela mesma pesquisa da Andifes mostrou que, em 2019, 51,2% do total de estudantes matriculados nas universidades se autodeclararam negros, que é o triplo do que a gente tinha em 2003. Aí, claro que a gente pode questionar a validade dessas autodeclarações e promover levantamentos que sejam mais acurados, com bancas de heteroidentificação, por exemplo. Mas esse é o dado que nós temos hoje, e é o dado que o Congresso tem hoje também, pronto para usar como subsídio para derrubar a política de cotas, falando que já chegamos no que era o objetivo dela. Então, o que a gente precisa é de um olhar macro para enxergar além das autodeclarações de estudantes matriculados e perceber que esses avanços ainda não se refletem nos dados de conclusão do curso e muito menos nos dados de distribuição da escolaridade na população adulta e inserção profissional em empregos e posições de comando com salários compatíveis com essa escolaridade. É só a gente ver a população docente negra que no último levantamento da UNB, por exemplo, não passava de 2%, não tinha nem 2% de professores negros na universidade. Ou o último levantamento do IBGE de 2019 também, que mostrou que o número de jovens brancos de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior era praticamente o dobro do número de jovens negros na mesma faixa etária. Uma diferença que pode ter sido agravada pela pandemia. Ou seja, nós ainda não batemos a verdadeira meta da política de cotas, que é garantir isonomia no acesso. E é importante pontuar isso nesse ano de revisão da política de cotas, e por isso eu insisto nesse tema, que não é suficiente a gente pegar os resultados, então, dos dados de matrícula de cada instituição. O que esse panorama mais amplo mostra é que os efeitos da política de cotas até agora ainda não foram suficientes para corrigir a desigualdade educacional acumulada que o regime escravocrata no Brasil produziu e para que os benefícios que a lei trouxe se perpetuem para as próximas gerações com autonomia, já sem nenhuma política de intervenção, como são as ações afirmativas. E aí, para além das ações afirmativas, eu acho que a gente também tem uma outra política de intervenção que é necessária na universidade, que também faz referência à questão do acesso, que é a questão da educação intercultural e da reforma curricular, que foi o tema da minha pesquisa agora no doutorado do MV, que é para a gente entender quais são os obstáculos que a universidade deve superar para se tornar, de fato, um espaço de diálogo entre culturas e um espaço verdadeiramente democrático para a produção e compartilhamento de saber. Porque não adianta, João, a gente ter políticas de ação afirmativa e trazer mais estudantes negros e estudantes indígenas e promover o acesso também para povos e comunidades tradicionais, como estudantes quilombolas, trazer esses sujeitos para dentro da UNB para continuar oferecendo para esses sujeitos um currículo branco, eurocentrado, com uma maioria de autores europeus e norte-americanos, que não dialoga com o que é a realidade que a gente tem no Brasil e com as referências que a gente tem no Brasil. Então, para desenvolver essa pesquisa, eu fiz o campo de pesquisa aqui na UNB, acompanhando o mestrado em sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais, o MESPT da UNB, que reúne exatamente estudantes de diferentes origens étnicas, como quilombolas, ribeirinhos, pescadores, membros de povos e comunidades tradicionais em geral, que são grupos que, se a gente reunir, constituem uma população de milhões de pessoas no Brasil. E aí, então, já é a gente pensar além dessa ideia do acesso e tentar ultrapassar essa racionalidade cartesiana que os currículos que a gente tem inseridos dentro da universidade propõem. É claro que esses estudantes que vêm para a universidade também têm um direcionamento estratégico, eles sabem o que eles vão encontrar nas universidades. E eles vêm com um direcionamento estratégico de entrar nesses cursos padrão exatamente para se apropriar das ferramentas de conhecimento que são predominantes no Estado e no mercado de trabalho e que são chaves para acessar os postos de trabalho formal e garantir um aumento na renda, né? É o ciclo completo do que é a educação bancária. Mas que a universidade continue oferecendo esses currículos é uma situação extremamente violenta, né? Porque obriga a que esses sujeitos passem mais tempo se defendendo, gastem mais energia se reafirmando do que investindo em si próprios e criando para si mesmos, produzindo conhecimento para suas comunidades. Então, é por isso que a gente precisa romper o ciclo colonial também nos currículos.
E aí garantir, então, o acesso material dos corpos, mas também garantir o acesso identitário. O que está em jogo aqui é o direito a existir como sujeito, a expressar sua identidade, sua cultura. A universidade, no geral, é um espaço que força a uma adequação a um padrão de produção do conhecimento. E aí, se você não se adapta, você está fora dali. Os índices de evasão são altíssimos, os índices de depressão são altíssimos, e, infelizmente, os índices de suicídio entre estudantes na graduação são muito altos. Então, não são as pessoas que entram na universidade que estão erradas. Com índices como esse, a única coisa que a gente pode entender é que a instituição está errada, que a gente está impondo uma racionalidade como se só houvesse uma maneira correta de ver o mundo, e não existe uma maneira só de ver o mundo, existe uma pluralidade de saberes que podem conviver. E aí, só mais um parênteses aqui para dizer que isso não significa invalidar a ciência. Eu ouço muito essa crítica de que valorizar os saberes tradicionais e propor que os saberes tradicionais também sejam válidos seria a mesma coisa que dizer que a ciência, então, não é real. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo das fake news. Os saberes tradicionais, que são chamados assim, mas também são igualmente contemporâneos, eles são constituídos a partir da prática dos povos, de maneira empírica, orientam a organização social e cultural desses povos, e, além disso, são saberes que podem perfeitamente conviver com a ciência, são plurirracionais, não se opõem ao que a ciência ocidental oferece. Não é assim, a medicina indígena Purinã, por exemplo, funciona, então a vacina da Fiocruz está errada. Não, pelo contrário, elas podem perfeitamente conviver, porque esse comportamento de exclusão, que ou uma coisa ou outra, se uma fake news está certa, o resto do mundo está errado, esse comportamento de exclusão, ele é um padrão ocidental e cartesiano, que uma coisa só pode ser verdadeira se a outra não for, ou que planta a dúvida sem nenhuma alternativa só por essa manipulação, porque eles estão disputando, na verdade, um monopólio de narrativa sobre o real, que, no fundo, é uma disputa pelo monopólio de recursos materiais, sociais e políticos, que não se trata de uma invalidação da ciência, muito pelo contrário, a ciência que teria muito a ganhar com esse contato com saberes produzidos por povos e comunidades tradicionais, saberes diversos. E aí é claro que na universidade nós temos muitos obstáculos ainda, não estou falando como se fosse uma coisa simples a gente trazer educação intercultural para dentro do ensino superior. A gente tem muitos obstáculos que impedem esse diálogo mais horizontalizado. Por exemplo, o lugar onde a universidade está, que na maioria das vezes é uma cidade grande, um centro urbano, o que já envolve questões de mobilidade. As salas de aula, que são espaços estéreis, quadrados, que obrigam uma disciplina dos corpos, que impedem o aprendizado na prática, em contato com outros espaços, enfim. São barreiras que a gente vai ter ainda alguma dificuldade para transpor, mas um dos pontos que a gente consegue mexer com maior autonomia e com maior imediaticidade é o currículo. O que é que está sendo trabalhado dentro das salas de aula, que são as opções políticas, né? E é onde se debate e se constrói todos os dias o direito à educação, o direito achado nas salas de aula. Essa pesquisa que eu fiz no doutorado resultou num livro, está aqui, vou fazer um jabá, está num livro intitulado Educação Intercultural, que foi publicado através da editora Dialética e que está à venda no site da própria editora, para quem tiver interesse. E toda a renda obtida com a venda desses livros é direcionada para a assistência estudantil desse programa de mestrado na UNB de sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais. Só um pouquinho, Laila, eu me silenciei aqui. Maravilha, que bom. Eu agradeço muito, Laila, a sua entrevista, muito esclarecedora, sobretudo quando você traz esse ponto, essa denúncia aí em relação ao desmonte, né, da universidade pública, né, da privatização, que na verdade é essa, e você traz essa denúncia de que eles querem mercado, né? Eu cobri muito tempo o Congresso, a gente fala muito da bancada da bala, da BBB, né? Bala, boi, Bíblia, né? Mas está faltando outro B aí, que é a bancada dos boletos escolares, né? Isso que é muito forte, esse outro B aí que é muito forte. Mas, Lara, agradeço muito, professora Lara Jorge, Eu que agradeço. E gostaria que você fizesse suas considerações finais e agregasse aí algo que eu posso ter omitido aqui nos meus questionamentos. Acho que o único ponto que a gente não aprofundou e que tinha sido uma questão, inclusive, sugerida como pauta pelo professor José Geraldo,
foi essa questão do STF na análise das ações diretas de inconstitucionalidade sobre a emenda constitucional 95, que é do teto de gastos, né? Eu me aproximei mais recentemente dessa questão, na graduação de Direito, que agora estou perto de concluir, onde, mais uma vez, eu fui muito bem influenciada pelo direito achado na rua, para procurar entender como é que se constrói, então, essa justiça no cotidiano e olhar para o comportamento do STF no julgamento dessas ADIs. Essa emenda constitucional 95, é importante a gente lembrar sobre o que ela trata, ela congelou o teto de gastos por 20 anos. É uma medida de austeridade inédita no mundo todo, não tem paralelo uma medida de austeridade tão longa quanto essa. E é uma medida que afetou todas as áreas relacionadas a direitos fundamentais, né? O direito à saúde, o direito à educação, que tinha uma previsão constitucional de vinculação de repasse federal da receita dos impostos, que era de 15% para a saúde e 18% para a educação. Esse percentual vai até, então a medida começou a valer em 2016 e ela vigora até 2036, e aí esses percentuais, pelas projeções que foram feitas por especialistas na área, até 2036 elas vão diminuir em valores relativos, o que ignora completamente uma propositura de uma ação de austeridade tão severa como essa, ignora completamente o que é o aumento natural da população e o aumento natural da demanda por esses serviços fundamentais. Ou seja, nós estamos, sim, diante de uma grave violação de direitos fundamentais e de um retrocesso que deveria ser vedado em respeito às cláusulas prévias. E aí, mesmo diante desse cenário, o STF vem optando, como em muitos outros temas já o fez, por não se posicionar e por adiar um julgamento que não poderia jamais ter sido preterido na pauta, porque se trata, provavelmente, da questão mais importante que nós estamos enfrentando durante as próximas 2 décadas. E aí, o meu trabalho de pesquisa foi uma crítica a essa postura de aparente neutralidade do Supremo, né, de um uso da ciência do direito de uma forma objetiva, que esconde a realidade que é que todos os aparelhos do Estado, incluindo os tribunais, são aparelhos ideológicos de Estado, constituídos por sujeitos políticos, como todos nós somos sujeitos políticos, que carregam suas próprias agendas, que respondem aos interesses pactuados entre grupos das elites políticas e socioeconômicas do país. É o direito achado na rua, que inclui também, então, o direito achado nos tribunais, e nos traz a questão fundamental, que é quem é que ocupa essas posições de poder no judiciário? Quem acessa essas cadeiras? Como democratizar, então, esses espaços para que a gente talvez tenha um resultado diferente na justiça? Como o alto escalão do judiciário hoje poderia deixar de ser dominado por uma maioria de homens brancos da elite brasileira? São questões raciais, são questões de gênero, são questões socioeconômicas, identitárias, que não são simples de serem solucionadas, né? Não é só a questão de nós termos, por exemplo, um dia uma juíza quilombola no Supremo, uma única ou um único ministro negro no Supremo, como nós já tivemos do Joaquim Barbosa. É sobre nós conseguirmos quebrar os pactos narcísicos, as alianças da branquitude, como diria Cida Bento, na ocupação desses espaços. Então, isso exige um letramento racial, inclusive nosso da branquitude, para entendermos que todos esses signos de raça, gênero e cultura, eles são só a superfície, né? Eles são só o argumento simbólico que é utilizado para legitimar, de um ponto de vista moral, a desigualdade e o monopólio de recursos materiais na nossa sociedade. Com isso, eu encerro. Muito obrigada, João, pelo convite. É um prazer enorme estar participando aqui, mais uma vez, nessa interlocução do Direito Achado na Rua e estar presente aqui nesse canal com você. Muito obrigada. Eu quem agradeço, professora Lália, sensacional, adorei muito a sua entrevista, os pontos que você traz. E essa última questão aí, né, que a questão é de classe, né? Você tem aí os aparelhos de Estado, quem manda essa é a classe dominante, e eles se conduzem aí dentro dos interesses dessa classe que não quer a ascensão da classe pobre, do povo pobre, do proletariado. Obrigado, professor, a gente volta. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Direito Achado na Rua pela TV 61, e a gente volta na semana que vem com mais um programa. Um abraço para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, professora Lália. Tchau. Obrigada, João. Tchau, tchau. Um abraço.